Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal para poder falar sobre as notícias do Esporte Clube Vitória nesse finalzinho de ano. O ano tá acabando. Para quem fez, fez. Quem não fez, não fará mais. Agora somente em 2026. Então, peça o seu like, peça a sua inscrição no canal, compartilha, hype esse vídeo. Mas antes de a gente começar com as notícias, fica ligado aí no recadinho do nosso anunciante. Salve, salve, areneiros e areneiras! O Arena Rubro-Negra também é verde. Calma, turma, calma. Verde é a cor do cashback das super odds dos torneios diários com premiações surreais. Verde é a cor da 7K Bet e a 7K Bet é a casa da emoção turbinada do começo ao fim. Acertou no palpite? Se saiu bem no torneio, a odd bateu bonita, na 7K o dinheiro cai rapidinho na sua conta. Vem pra diversão turbinada. Aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela e acesse agora a 7K Bet. Lembrando que é só para maior de 18 anos e com muita responsabilidade. Recado dado, vamos às notícias do Esporte Clube Vitória, mas antes peço o seu like, peço a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações. Me chamo Ítalo Oliveira, faço conteúdo de 16 anos aqui, 16 anos que eu faço conteúdo sobre o Esporte Clube Vitória. Meu povo, vamos falar sobre as notícias. Primeiramente, o Vitória confirmou finalmente a renovação do volante Gabriel Baralhas. O jogador fica no Vitória, assinou contrato até 2028. A gente não sabe se fica até 2028, sabe como é futebol. Mas ele assinou contrato até 2028, assim também como o Eric. E assim também como o Eric, o Vitória adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta pelo valor de 8 milhões de reais. Ou seja, o Vitória vai pagar parcelado 8 milhões de reais. Os outros 30% da negociação segue com o Internacional. Vitória comprou 70% relacionado ao Atlético de Goiás. Aí você me pergunta, mas Ítalo, o Atlético de Goiás vai ficar sem receber nada dessa operação? Não. O que acontece? O fato de você ter o direito econômico do atleta, você tem que dar anuência a algumas movimentações de mercado. Ou seja, o Vitória, na hora que foi comprar baralho no Atlético de Goiás, teve que pedir autorização ao Internacional. No caso, dos direitos, por conta do direito econômico. Quando o Vitória for vender baralhas, o Internacional tem que dar também autorização para poder ter a venda, ou pelo menos a comunicação do fato. No caso do Atlético de Goiás, ele passa a ter 20% de venda futura, ou seja, da mais-valia. E aí vem o detalhe, são 20%. Então, assim, Vitória vendeu baralhas por 10 milhões de reais. 20% desses 10 milhões de reais vai para o Atlético de Goiás. Vitória vendeu por 20% dos direitos da próxima venda será do Atlético de Goiás. O Vitória não vendeu o jogador, acabou o contrato, o Atlético de Goiás perde também o direito de venda futura. Então o Atlético mantém os 20% dele, não é do direito econômico, ou seja, ele não pode influenciar mais no futuro do Gabriel Baralhas, mas ele recebe parte da transferência. Aí como se fosse uma premiação, né? Porque ele estava pedindo 10 milhões de reais por 70%, ele agora, o Vitória pagou 8 milhões, os 2 milhões seriam relativos a esses 20% aí da próxima negociação. Então essa foi a negociação, lembrando que o Vitória comprou Eric por 7 milhões de reais e 70% dos direitos econômicos. O Vitória comprou o Mateuzinho 50% de direitos econômicos por 600 mil dólares, algo em torno de 3 milhões e 300, e pode comprar mais 10% por 200 mil dólares. Então, Vitória vai adquirindo parte dos atletas, quase nunca 100%, né? Sempre parte dos atletas nessas negociações. E aí, o que você achou? Você gostou dessa negociação? Achou barato? Achou caro? O que é que você achou desse valor de 8 milhões por 70% dos direitos econômicos do Gabriel Baralhas? Outra negociação também que está rolando nesse momento, Vitória está em fase de entendimento ainda com o esporte, mas já com possibilidade real de anúncio, é a troca de Thiago Couto por Felipe Machado. Seria uma troca mais ou menos que rolou com o Gabriel. Ou seja, o Vitória manda Felipe Machado para o esporte, o Thiago Couto vai para o Vitória, continuando o Vitória por mais uma temporada. E isso aí impacta em duas coisas. Primeiro, o Felipe Machado, provavelmente o Vitória renova por mais um ano para poder emprestar. E no caso do Thiago Couto, ele fica por um ano emprestado. Ou seja, aquele dilema de vamos ter 3 goleiros do Vitória no elenco. Qual é o que é que vai rolar? Com o Thiago Couto emprestado é mais fácil de você manejar essa situação. De repente você não consegue vender Lucas Arcanjo,
você consegue, por exemplo, devolver Thiago Couto ao Sport. Estou dando aqui uma ideia do que pode rolar no futuro. Então, o fato de não ser jogador do Vitória pode facilitar essa negociação de Thiago Couto. Mas o fato que os dois times negociam, o que está pegando ainda em termos de negociação, primeiro, é os encaixes salariais, ou seja, quem vai pagar o quê, se o Sport vai bancar 100% do salário de Felipe Machado, se o Vitória vai pagar 100% do salário de Thiago Couto, que inclusive é uma tendência que isso ocorra também. E outro ponto também é com relação ao pagamento da utilização de Thiago Couto na temporada passada. Por quê? O Vitória tinha emprestado, repassado, na verdade, o empréstimo de Léo Pereira para o Sport, o jogador que era do CRB, o Vitória repassou para o Sport. O Sport deveria pagar 300 mil reais, não pagou, e o Vitória quer receber. Só que o Vitória utilizou o Thiago Couto, né? Então, no entendimento do Vitória era R$ 1 milhão, no entendimento do Sport, 1,5 milhão. Então, eles precisam chegar nesse acordo aí para poder a negociação evoluir. Mas a tendência que está envolvida nessa negociação é que a negociação evolua no sentido realmente de se fechar. Mas não tem nada ainda negociado, não tem nada avançado, ainda estão em momento de conversa para poder se fechar ou não. Outro no jogador também que está em conversa para poder permanecer no Vitória e ainda não tem nada acertado é o Ramon, lateral esquerdo Ramon. A tendência é que o Vitória ainda assim consiga adquirir o jogador. Mas ainda, volto a falar, não tem nada fechado porque é preciso chegar a um entendimento, principalmente com o atleta, em termos salarial. O Ramon é um jogador caro, um jogador que recebe 400 mil reais, segundo a especulação da imprensa gaúcha, gira mais ou menos por aí. E o Vitória precisa chegar no acordo, porque não vai pagar 400 mil ao jogador. Então o Vitória precisa desse acordo salarial aí com o Ramon para poder conseguir negociar com o Internacional o valor do pagamento. Mas a tendência, para quem está participando, é que feche. Eu digo tendência, não estou cravando que vai fechar. Estou falando em tendência, porque as coisas no futebol você sabe como é, né? Determinado, tem dia que tá tudo fechado, tudo andando conforme para se fechar e de repente de uma hora para outra tudo muda. Então, assim, tanto a negociação Thiago Couto com a troca Thiago Couto e Machado, a tendência é que aconteça, e no caso de Ramon, a tendência é que ele permaneça. Caso ele permaneça, o Vitória vai tentar um empréstimo do Felipe Vieira, que inclusive já está em treinamento para o Campeonato Baiano. Então, o Vitória garantiu a renovação do Michael Jesus, renovou com o Jamerson e agora também está negociando com o Ramon, ou seja, existe a possibilidade real do Vitória ter 3 laterais esquerdos na próxima temporada e o Felipe Vieira acabe sendo novamente emprestado pelo Vitória. Mas isso é cena dos próximos capítulos. Outras situações também que vão se desenrolar ao longo dos próximos dias é o fato do Fortaleza, o time feminino do Fortaleza, encerrar as suas atividades, fez com que o time do Fortaleza abrisse mão da vaga da Série A1 do futebol feminino. E como o Vitória foi o quinto colocado na A2, pode ser que a CBF coloque o Vitória na primeira divisão do futebol feminino. Mas vamos ver. Caso isso aconteça, é bom para a instituição, né? Porque teria futebol masculino, futebol feminino e sub-20 nas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Então seria bom para a instituição ter o futebol feminino na Série A1. Aí vem aqueles que falam, mas Ítalo, não quer saber de futebol feminino. Ítalo, futebol feminino gasta dinheiro do Vitória. Alto lá, cara pálida. Por quê? A Selec tem bancado o futebol feminino do Vitória. Óbvio que precisaria de investimento a mais para disputar a A1, mas isso é fato que se conversa após ter realmente esta definição. Mas vamos acompanhar. Com relação à SAF e a Arena Barradão, terá reunião do Conselho Deliberativo em janeiro para debate dessas duas pautas. A pauta de adequação do Estatuto do Esporte Clube Vitória. Então vai acontecer em janeiro e na mesma reunião a promessa que tenha debate a respeito do contrato da Arena Barradão. Caso seja aprovado, já vai avançar para a fase de construção. Inclusive, no orçamento que saiu no dia de ontem, que foi aprovado no dia de ontem, já se fala de receitas eventuais, que seriam basicamente, é o que eu imagino, receitas ligadas à Arena Barradão. Mas vamos aguardar o andamento dessa história aí, como é que vai ser se desenrolar em janeiro. Em janeiro também teremos a viagem do presidente Fábio Mota para a Inglaterra, no dia 6 de janeiro ao dia 16. E muita gente ligou isso ao fato de SAF e tal, mas na verdade ele vai lá para poder ver os estádios da Premier League,
entender como é que funciona a questão do impedimento semiautomático. Nesta mesma comissão, o Sami Chaldi, que é o presidente da CBF, também estará nessa comitiva para poder analisar os estádios da Premier League. Só que assim, obviamente, né? E o fato de você estar lá, você abre portas. Então, assim, não é pode ser que numa dessa conversa ali, num cafezinho, no happy hour, de repente abra a porta para um investidor vir para o Vitória. Mas o foco da reunião não é, obviamente, falar sobre SAF. É acompanhar e visitar os estádios da Premier League para ver a tecnologia do impedimento semiautomático. Mas de repente pode ser que abra portas para a vinda desse investidor que o Vitória está tanto precisando. Fechou, meu povo? Essas são as notícias do Esporte Clube Vitória. Peço novamente o seu like, peço novamente a sua inscrição aqui no canal, compartilha, hype esse vídeo, hypa o vídeo que é muito importante. E se possível também, espalhe o link desse vídeo por 3 grupos de WhatsApp. Eu sei que você tem 5, sei que você tem 10, eu sei que você tem 15, mas só quero em 3. Pega o link, manda em 3 grupos de WhatsApp. Já é mais que suficiente. Já ficarei muito feliz e muito agradecido. Se a gente não se falar até a virada do ano, um feliz 2026 para você e sua família. Esteja aqui em 2026, porque 2026 o negócio vai ser bom. Tenho certeza que será o ano rubro-negro. Vamos confiar, vamos acreditar que vai dar tudo certo em 2026. Então, muito obrigado por 2025, muito obrigado por fazer parte dessa família Arena, muito obrigado por você ter nos ajudado a espalhar a palavra do Arena, compartilhando, comentando, deixando like, se inscrevendo. Então, muito obrigado pelo 2025 e vamos para 26 que tem muita coisa para acontecer. Fechou, meu povo? Até a próxima. Adeus.